Então, Deus seja louvado por esse momento, cada um então possa aproveitar, tirar o máximo proveito da palavra de Deus como um alimento, alimento para nosso espírito, para nos fortalecer. O tema de hoje, a vida vitoriosa. E o primeiro texto que eu quero ler está na palavra de Deus, palavras de Jesus aos discípulos e a cada um de nós. Mateus 5, verso 13 ao 16. Lemos assim. Texto bem conhecido, como eu já me referi. Vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, como é que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Aí outra colocação, vós sois a luz do mundo, não se pode esconder uma cidade edificada sobre o monte. Nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador e dá luz a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está no céu. Dois pontos que Jesus englobou no mesmo tema. Ser o sal da terra significa ser um sal não insípido, que já perdeu valor, mas um sal que tem valor. E lembrar que uma comida, seja o que for, né, desses alimentos, seja uma salada, seja um cozido, né, se você não colocar sal, não vai dar aquele sabor necessário. Depois também, Jesus compara seus discípulos com a luz do mundo. Mas essa luz que eu queria deixar claro nessa noite, ela não é nossa. Então eu faço sempre, já desde muitos anos, quando eu era jovem ainda, eu aprendi que, de vários pregadores, né, que assim como nós não temos luz de nós mesmos, a Lua também não. A Lua é um planeta soltado no espaço que Deus criou, e se não for o Sol resplandecer na Lua, ela fica escura e apagada. Assim também as estrelas. E nós aprendemos também na Bíblia que o sol da justiça é Jesus. Então, nós de nós mesmos não temos nada. Agora, quando ele aparece em nossas vidas, aí então podemos então esclarecer e iluminar os outros. Por isso que Jesus termina dizendo que assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está no céu. Então, por intermédio de nós, a luz de Jesus brilhando em nós, as pessoas vão glorificar Deus. Eles vão ver o caráter de Deus mostrado em nossa vida. O outro texto que eu quero ler nessa noite está em 2 Coríntios, capítulo 2, verso 14 a 17. Lemos assim. A graça a Deus, que sempre nos faz triunfar em Cristo, e por meio de nós manifesta em todo lugar o cheiro do seu conhecimento. Porque para Deus somos o bom cheiro de Cristo, nos que se salvam e nos que se perdem. Para esses, certamente, cheiro de morte para a morte, mas para aqueles, cheiro de vida para a vida, e para essas coisas, quem é idôneo? Aí o texto termina, porque nós não somos como muitos falsificadores da palavra de Deus. Antes, falamos de Cristo com sinceridade, como de Deus na presença de Deus. Então, o rei, por mais cheiroso que ele seja, no seu trono, com suas vestes vistosas, um governante, quando ele vai no outro trono,
o cheiro não é bom. E nós mesmos não temos nada. Isaías diz assim que nós somos o quê? Comparado com um trapo de imundície. Quando Jesus, então, passa a habitar em nossa vida, aí nós passamos a ser o bom cheiro. O que significa isso? O nosso caráter. Nosso caráter sendo revelado. E aí, então, Paulo foi duro aqui no final do texto, porque nós não somos como muitos falsificadores da palavra de Deus. Aparentemente, eles são bom cheiro. Para quem que eles fazem isso? Para aqueles que não têm experiência, não têm malícia, não penetra na palavra de Deus como penetrar numa mina fundo, profundamente, para entender e pesquisar. Então, esses são levados rapidamente no engano, como canas agitadas ao vento. Mas então Paulo ele não poupa, nunca poupou em todas as suas cartas os falsos profetas, falsos ensinadores, os enganadores. E são muitos que temos hoje no nosso tempo. E um dia eles se manifestarão e nós vamos viver que o cheiro deles é de podridão. Outro texto está também na carta de Paulo aos Coríntios, mas na primeira carta, capítulo 4 e o verso 20. Lemos assim: porque o reino de Deus não consiste em palavras, mas em virtude. O que nós falamos logo no começo? Caráter. Só palavra, aparência, o fariseu tinha muito no passado. Tinha muito mais aparência que todos os outros judeus da época. Até os judeus, na época, gostavam de imitar os fariseus, atingir o ideal deles, né? E nós, então, entendemos que o ideal para nós é Jesus. Ele, então, é que aformoseia o nosso caráter. E aí nós não vamos ficar só nas palavras, mas também em virtude, sendo o exemplo para aqueles que estão em nossa volta. Outro texto no livro Serviço Cristão, página 26. Esse texto me animou muito na leitura, no sábado de tarde, no pôr do sol, eu e a Ilma aqui sozinhos, né? Na despedida do sábado para a entrada da nova semana, eu abri o Serviço Cristão e achei esse texto. Eu quero compartilhar com os irmãos. Diz assim: não é somente pregando a verdade ou distribuindo literatura que devemos ser testemunha de Deus. Lembremos-nos de que uma vida semelhante à de Cristo é o mais poderoso argumento que pode ser apresentado em favor do cristianismo, e que o cristão que não é fiel à sua profissão causa mais dano ao mundo do que um mundano. E agora, como fica? Aqui, então, destaca um trabalho missionário muito bom, pregar a verdade. Outro trabalho missionário muito bonito, distribuindo literatura. Diz que não é só dessa maneira que nós damos testemunho de Deus. E aí, então, diz que é uma vida semelhante à de Cristo. É o mais poderoso argumento que pode ser apresentado em favor do cristianismo. E que o cristão que não é fiel, o que acontece? Ele, então, apaga a sua luz, ele é um mau cheiro, e aí, então, ele passa a ser pior que o mundano. A Bíblia fala que aqueles que descreem da verdade, ou que antes tinham um demônio, ao abandonar a fé, eles voltam a ter agora 7. É triste a situação, é grave. Outro texto está no livro 1 Testemunho Seleto 103, eu vou ler na lição que nós já estudamos, um pedacinho de nada, que diz assim: foi-me mostrado que simplesmente
observar o sábado e orar pela manhã e à noite não são positivas provas de sermos cristãos. Essas formas exteriores podem ser todas estritamente observadas e ainda faltar a verdadeira piedade. Quantos ainda lembram desse estudo? Estudamos na lição 2, religião, uma família, dessa lição que está terminando agora. Muito sério esse texto, me marcou muito. Eu digo para os irmãos que na hora de produzir uma lição, a gente põe o texto e depois a gente vai meditar nele. E várias vezes eu meditei nele, mas dessa vez eu meditei com mais fervor, hoje na hora do almoço. E aqui, então, é um choque para a gente. Simplesmente observar o sábado, orar pela manhã, à noite, não é prova de sermos cristãos. Os fariseus também faziam muito disso, eram minuciosos nas coisas, né? Então, aqui diz que essas formas exteriores podem ser todas estritamente observadas e ainda faltar a verdadeira piedade. Nós não vamos nos estender mais. Se a gente lembrar, no livro de Isaías, capítulo 58, ali fala qual é o jejum que Deus escolhe, né? Como que é a guarda do sábado? Aí sim nós vamos subir a mais altas alturas da terra e receberemos a herança do pai Jacó. Qual é o dever, então, do cristão? É também olhar para o necessitado, para o faminto, o doente, né? Que o idoso, principalmente, que idoso praticamente ninguém gosta de cuidar, né? Chega a ser quase que um estorvo na vida das pessoas, né? Então, fica difícil, como povo de Deus agora, virarmos as costas para essa necessidade. Outra coisa também que me mexe muito comigo é a questão das crianças crescendo no nosso meio. Eu já estou mais de 40 anos nesse movimento, eu vi crianças nascendo, criança que nós apresentamos quando nasceram, criança que nós dedicamos aos 12 anos, consagramos a Deus junto com os pais, e hoje já estão moços, outros já casados. Né? E o que nós fizemos por essas crianças, por esses jovens, e o que nós estamos fazendo por eles ainda hoje, essas crianças? Guapiara, Santo André, Campinas, onde mais? Guarulhos, Itapoami. São muitas crianças ali em Itapoami. A irmã Cecília está fazendo um trabalho com as crianças da sua família, é uma grande quantidade de crianças. E crianças que não são da família também. Então, essa semente deve ser semeada. Mas ela só vai ser semeada, só vai fazer efeito se Jesus brilhar em nós. Aí nós vamos ser luz ao mundo. Que a graça de Deus seja conosco para que isso se dê em nossa vida, se complete em nossa vida e possamos salgar aqueles que estão em nossa volta. Amém.